Convido então o senhor José Roberto Valadares, da CEMIG GT. Boa tarde a todos. Vou apresentar aqui a avaliação da CEMIG GT com relação a essa proposta de audiência pública. A gente vai se ater um pouco na questão técnica que nos preocupa muito essa proposta. Só lembrando aí que a CEMIG GT, lá quando aderiu à prorrogação das concessões, teve uma perda de receita aí de 69,7%. E nessa época a gente não vislumbrava essa possibilidade de transferências da DITS. A gente implantou todas as obras de reforços recomendadas pelo planejamento setorial e só lembrando que, diferentemente do que está proposto na nota técnica, a gente vê alguns atrasos de algumas conexões de distribuições em alguns pontos. Então, o que preocupa a gente, além disso, é a questão de concorrência de investimentos das distribuidoras, né, de atendimento do mercado, né. Agora, na situação que a carga está crescendo um pouco, o sistema está numa condição razoável, mas se estivesse crescendo, ainda mais com a questão da qualidade de energia que está proposta aí, na renovação das concessões, versus reinvestimentos em ativos já depreciados. Só para a gente ter uma ideia, a gente está muito preocupado com a questão das expansões, da otimização que a gente consegue hoje das expansões e revitalizações, tanto de reforços e melhorias. Isso é feito de forma integrada na empresa. Então, a gente tem controles históricos desses equipamentos. Então, a gente está atendendo todas as demandas regulatórias aí, lembrando que instalações estratégicas, protocolo de proteção, tudo geraram muitas demandas que a transmissora está viabilizando. Além disso, com relação à implantação de obras, a gente tem algumas dificuldades advindas das transferências. Contratação de obras, nós somos duas concessionárias regidas pelo 8666. Então, a gente tem dificuldades para contratar essas obras. Gestão de documentação, um ponto importante, imagina o tamanho das nossas instalações. Concorrência de projetos em obra da T e da D. Imagina a gente tendo que gerir essas dificuldades. Questão da segurança de instalações e sistêmicas. Então, é um ponto preocupante. Interferência entre empreendimentos. Então, a necessidade de integração entre projetistas e empreiteiras. A necessidade de aprovação de projetos e fiscalização da obra de duas empresas. Escopos em duplicidades, né? Principalmente em sistemas de supervisão, controle, automação, proteção, serviços auxiliares. Então, são pontos que a gente percebe que pode ir contra a modicidade tarifária. A gente não consegue vislumbrar nessa proposta essa redução. Então, outro ponto importante é a separação de ativos contábil e físico. Na nossa contabilidade, a gente não tem separação dos ativos por função de transmissão. Eu tenho tantos quilos de barramento de 3,8. E o compartilhamento de instalações aqui. Com relação a operacionais, a gente vai ter que fazer acordos operativos aí entre o COS e o COD, execução de atividades em ativos compartilhados, né? Então, a gente fica preocupado principalmente com aumento expressivo de risco de tripes acidentais e necessidades aqui que a gente já avalia de treinamentos das equipes da distribuição, que é uma coisa o cara mexer lá na rede e outra numa subestação com 500 kV do lado dele. Então, só mostrando aqui uma subestação de Neves na região metropolitana, tudo em pontinho aqui é consumidor livre pendurado na rede da distribuidora. Então, imagina que a gente tem 500 kV, 345, aqui o 138 e a parte a ser transferida. Então, é isso aqui. Só mostrando que a gente transferia esse 8 alimentadores de 13,8 para distribuição, considerando o conceito lá da 68, que o colega Daniel apresentou, que no sentido da conexão ficaria na transmissora. Então, eu teria um equipamento da D aqui atuando na nossa proteção diferencial de barra. Então, um evento aqui, por exemplo, uma falha numa proteção diferencial de barra aqui, eu limpo aquela subestação inteira lá, imagina a dificuldade da gente separar essas condições. E só mostrando aqui que o serviço auxiliar toda a subestação vem dos transformadores
de rede básica fronteira, estão no terciário, estão conectados. Além disso, para o futuro, a gente hoje tem transformador, os síncronos conectados no terciário, e numa proposta em autorização na ANEEL, a gente propôs colocar eles na transformação 13813. Imagina, a gente vai ter que criar uma excepcionalidade para contemplar a proposta. Ou então, imagina a D recebendo um compensador síncrono. Só para a gente ter uma ideia, aqui estão os síncronos, aqui é o 500 kV do lado dele. Aqui está o pátio de 13. Lembrando que o síncrono, ele é um equipamento gigante. Hoje está tudo integrado na mesma casa, serviço auxiliar todo integrado, equipamentos velhos que precisam de revitalizações. Então, o que a gente, as considerações da gente? A proposta da AP não cria um critério homogêneo para instalações caracterizadas com dom próprio da distribuição. Ela resulta na necessidade de mudança, de alterações de muitos regramentos, né? A gente imagina mexer com isso tudo aqui. Então, do ponto de vista da modicidade tarifária, a gente entende que a manutenção nas DITs em rede básica fronteira na CEMIG resulta em menos risco à segurança de pessoas, instalações e do atendimento sistêmico, viabilização de reforços e melhorias, como está proposto, igual a 443 foi revisado e está contemplando as melhorias, a gestão integrada de ativos, resultando na modicidade tarifária. Só para concluir, qual que é a proposta da gente? É que, pela não transferência dos ativos e ajuste na legislação existente para sanar as dificuldades elencadas aí na audiência, na AP, né, na nota técnica, que a gente não conhece bem essas dificuldades, a gente não conseguiu vislumbrar, pelo menos. Então, uma proposta era, por exemplo, de revisitar a 68, otimizar o processo com relação à implantação de DITs, na consolidação de obras, ampliações e autorizações, e propor um CIGET para as DITs, para que as obras relacionadas com ampliações, rede básica e nas distribuidoras ocorram de forma integrada, para não correr o risco da rede básica faz a obra toda e a distribuidora não se conecta. Então, essa é a proposta da gente. Obrigado.